Então tá lá. Beleza, então. A gente vai começar a nossa conversa, então, sobre os hábitos em ortodontia, tá bom? É uma aula disponibilizada pela professora Ana e, e alguns seminários também pela professora Sinara. Eu tentei fazer colocar o informação suficiente aqui de uma maneira também que a gente pudesse colocar as duas aulas, que são um pouco extensas aí, dentro de uma aula só, tá? Até porque tem uma certa continuidade quando a gente vai falar de respiração bucal e tudo mais, né? Tá bem? É, a gente vai começar então a nossa conversa sobre os hábitos em ortodontia. São questões muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho nessa área em específico, né? Mas uma coisa que precisa ter muito feeling, assim, com o passar do tempo, vocês vão pegando essa facilidade de observação, né, de analisar o paciente como um todo, como a gente deveria fazer em todas as áreas da ortodontia, da odontologia, né? Então, a gente vai começar aqui em uma sequência de fisiologia de dentição normal, deglutição atípica, hábitos de postura e hábitos de sucção, certo? Basicamente, questão de hábitos deletérios são peças-chaves assim para a gente poder ter um diagnóstico mais legal do nosso paciente, né? Então, para perceber o crescimento em qualquer área do corpo, é necessário compreender as áreas e locais de crescimento e o tipo de crescimento que ocorre nesses locais e os fatores determinantes dos mesmos, né? O crescimento e o desenvolvimento craniofacial, apesar de estarem condicionados por fatores genéticos, são fortemente influenciados por fatores locais, pelo padrão funcional da musculatura orofacial. Então, a gente tem que sempre relembrar sobre a questão de crescimento, biotipos faciais, padrão facial e etiologia das maloclusões, né? Com esses fatores, a gente vai ter uma facilidade maior de diagnóstico. Então, vamos lá. Então, para perceber o crescimento em qualquer área do corpo, é necessário compreender as áreas e locais de crescimento. Bom, isso aqui acho que já passou. É fundamental a importância a diagnosticar corretamente os hábitos deletérios e interceptá-los de maneira precoce para evitar no futuro más oclusões severas e, consequentemente, tratamentos ortodônticos mais complexos. Então, a questão de uma ortodontia interceptativa é justamente a gente identificar, né, fatores e hábitos que o paciente tem para que a gente consiga minimizar o estrago que ele vai fazer lá no futuro. Deixa eu. Tem mais alguém entrando aqui. Vamos lá. É, então vamos lá. Quais são os bons hábitos que a gente deve prestar atenção, né? Vamos lá. Bons hábitos são estímulos condutores da definição de formas e contornos morfológicos adequados. Tá? Define-se como hábitos bucais aquelas funções que contribuem para o estabelecimento de uma oclusão normal e favorecem a liberação do potencial de crescimento facial em toda a sua plenitude. Então, a gente observar já a criança, né, no seu desenvolvimento, né, na sua questão de respiração, hábitos normais durante o dia, a gente consegue ver que e vai existir um crescimento mais normalizado da questão orofacial, né? Então, uma das principais
percepções que a gente precisa ter é sobre a questão da armamentação, né? Por causa todos os estímulos de sucção promovem todo o crescimento eh, perioral ali, né? Musculaturas e tudo mais, e contornos e formas, para que isso gere um crescimento mais normalizado do sistema, tá bem? Principalmente no que diz respeito ao equilíbrio muscular, né? Quando tu tens um equilíbrio muscular com um bom posicionamento esquelético e dentário, né? Uma coisa influencia a outra. Por que que eu falo na questão de posicionamento dentário e esquelético? Porque às vezes a gente pode ter algum posicionamento mais diferenciado ali na hora da erupção ou algum fator genético que possa influenciar nessa questão também, tá bom? Aqui às vezes ele trava aqui. Vamos lá. Os maus hábitos. Eu vou ter que dar uma minimizada nisso aqui para não atrapalhar. Os maus hábitos podem não satisfazer as exigências para o crescimento normal e conduzir a desvios de deformações, tá? São fatores etiológicos que podem causar deterioração dos bucais deletérios, no caso, né? São fatores etiológicos que podem causar deterioração da oclusão e na alteração padrão normal do crescimento. Então, todos os hábitos que são considerados maus hábitos, a gente vai associar aos hábitos deletérios, né? E são hábitos que podem modificar toda a conformação esquelética e posicionamento dentário também. Tá legal? O desmame precoce na primeira infância, quanto ele pode gerar uma série de fatores que diminuem a tonicidade muscular, a conformação de forma e inclusive os movimentos ocasionados pela língua e pelos músculos periorais, tá? De uma e aí quando tu faz o desmame precoce, tu vai substituir isso por uma mamadeira, né? E o uso da mamadeira pode desfavorecer o desenvolvimento normalizado do sistema, tá? Os hábitos bucais deletérios são caracterizados como comportamentos que quebram esse equilíbrio por meio de qualquer função anormal exercida pela musculatura orofacial. Interferem no desenvolvimento normal da oclusão e são motivos para estudos em relação às suas origens e consequências. Muito bem, existe uma série de riscos ali, né, de percentuais que podem levar a um aumento do risco de hábitos bucais, né, deletérios principais, né, principalmente, mas o aleitamento materno, com mais de 6 meses, vai para uma situação de 81,6% de normalização, certo? Sem o hábito bucal. Crianças que não foram amamentadas têm 7 vezes mais riscos. Alimentação artificial por mais de um ano, 10 vezes mais riscos. E crianças com hábitos deletérios, 14 vezes mais risco de desenvolver problema de mordida aberta anterior, por exemplo. O que vai determinar a gravidade de cada caso, né, porque tu tens que levar em consideração alguns fatores que vão aumentar os riscos ou diminuir os riscos, né? Então a gente vai determinar cada gravidade pela tríade de Graber, né? Graeber. E essa tríade então vai levar em consideração a duração, a intensidade e a frequência do, do hábito deletério, né? Não só do deletério, mas de qualquer outro hábito, né? Isso aí tem que ser levado em consideração o biotipo facial, né? Porque às vezes uma pessoa que tem toda essa questão de duração, intensidade e frequência, independente do grau que ele tem, isso pode ser influenciado também pela questão facial, né? Em alguns casos, um dólico facial ele vai ter muito mais
problema se ele tiver uma duração muito grande e uma frequência muito grande, ele vai ter muito mais tendência a ter, por exemplo, uma mordida aberta anterior ou uma ou um cruzamento de mordida posterior, também. Quando a criança desenvolve um hábito, as alterações morfológicas que ocorrerão irá depender de três fatores, que são os fatores da tríade de Graeber, né? Assim que, como a tendência individual de cada criança está relacionada ao tipo do crescimento facial. Só salientando aquilo que a gente conversou anteriormente. Minha janelinha fica sempre em cima das coisas aqui. Muito bem. Hábitos deletérios alteram o padrão normal de crescimento e prejudicam a oclusão, determinando forças musculares equilibradas que durante o crescimento distorcem a forma da arcada dental. Vamos lá então. Sucção nutritiva e sucção não nutritiva. Quanto às funções, né, os funcionais, decluição atípica, respirador bucal e hábitos de morder, onicofagia e bruxismo. Né? Onicofagia é roer a unha, né? Bruxismo é o aperto noturno com o desgaste por movimentos de brunir, né? Tipos de hábitos bucais deletérios. Tá ali. Então vamos lá, tem algumas fotinhos para vocês se situarem. Hábitos deletérios, alteração de crescimento, desequilíbrio da musculatura oral, deteriorando a oclusão. Pessoal, eu tô meio me recuperando de uma gripe forte aí e às vezes eu vou me tropicar porque eu tô com uma balinha na boca ainda para poder dar uma facilitada na respiração, tá? Vamos lá então. Hábitos deletérios, alteração de crescimento, desequilíbrio da musculatura oral e deteriorização da oclusão. Tá? No caso, desgastes dentários e assimétricos também, anteriores no caso. Vamos lá, então, um dos principais hábitos deletérios, né, que a gente julga bem complexo de ser resolvido, é a sucção digital. Geralmente, a sucção digital ela tem uma questão de desmame prematuro, né? Mas também tem uma questão psicológica. Às vezes a gente tem que entender essas questões para poder fazer um encaminhamento dos nossos pacientes, né? Um paciente com mordida aberta anterior causada por uma sucção digital, além de ele ter que ser encaminhado para um fonoaudiólogo, porque geralmente isso vai precisar para que o paciente faça a deglutição, ele precisa fazer interposição lingual. Então, às vezes, até para de ter o hábito de sucção digital, mas a mordida aberta tem continuidade por causa da interposição lingual. Né? Além disso, também tem um fator psicológico que precisa ser estudado. Então, geralmente, quando tu tens um paciente com esse tipo de hábito, tu tens que fazer um encaminhamento, inclusive, para acompanhamento psicológico. Tá bem? Sucção de chupeta e mamadeira. E a digital também. Tá ali embaixo. Então tá ali todo o sistema. O posicionamento dessa figurinha aqui é bem legal, porque ela demonstra aqui a anatomia que o dente começa a ter por causa da interposição, né? Toda essa pressão. Você sabe que toda a ortodontia ela é possível porque os dentes são possíveis de movimentação por uma série de fatores. Se tu tens um hábito deletério como esse, tu vai ter uma movimentação ortodôntica também, né? Movida pela pressão do dente. Então, alterações dentro esqueléticas mais relatadas da literatura devido ao hábito de sucção prolongada são relacionadas às mordidas abertas anterior, vestibularização dos incisivos superiores, verticalização dos incisivos inferiores, mordida cruzada posterior
e interposição lingual, né? Voltando, deixa eu ver se eu... Tá, aqui a gente vai ter a foto junto, aí eu vou poder explicar um pouquinho no desenho. Então, se tu estás com o polegar, ou com o dedo que você quer, porque às vezes é polegar, às vezes isso aqui é bem, essa foto é bem legal porque além dele ter a interposição do polegar, ele tem a colocação do dedo indicador lá em cima do nariz, ó, né? Então, essa aqui é um posicionamento de língua. Existem pacientes que põem os dois dedos, o anelar e o médio, na boca e deixam os outros dedos para baixo. Então, são várias maneiras que eles encontram aí de fazer isso, tá? Geralmente, esse aqui é o mais comum. Então, a gente tem a inclinação do incisivo para vestibular e a verticalização do incisivo inferior, porque daí o próprio dedo empurra isso um pouco para trás, né? Junto com isso, remodelação esquelética, né? Ajuda a produzir esse padrão aí, tá bom? A gente vai falar de mordida aberta anterior agora. Travou aqui, peraí. Opa, travou aqui pra mim, pessoal. Só um minutinho que eu vou resolver. Já foi. Minha apresentação tá travando, só um minutinho que eu vou dar uma resolvida aqui. Então tá ali. Mordida aberta anterior é uma das maloclusões que merece atenção desde a dentição decídua. Então, ela já ocorre bem lá anteriormente à dentição permanente, tá? E olha só a deformidade que uma mordida, que uma interposição ou a sucção digital ela pode produzir, né? A gente tem um desenho, tô meio atrapalhado aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então tá. Definição é a mordida aberta anterior é a ausência de contato entre os dentes anteriores superiores e inferiores, no sentido vertical. Opa. Enquanto os dentes posteriores estão em oclusão, os anteriores não se encostam, né? Obviamente, resultando em um trespasse vertical negativo ou overbite. A definição de overbite, né, é uma mordida. Quando a gente vai fazer a parte vertical, a gente chama de overbite, a parte horizontal a gente chama de overjet, né? É, então, no caso, um overbite negativo seria uma mordida aberta anterior, e um overbite positivo seria uma mordida profunda, né? Onde os incisivos inferiores eles passam por trás dos superiores. Bom, etiologia, então, é considerada multifuncional, dependendo da sua causa, estar relacionada a fatores genéticos, ambientais ou uma combinação de ambos, né? A presença de hábitos bucais deletérios persistentes, como sucção digital, sucção de chupeta e interposição lingual, são fatores causais dessa maloclusão. A dentadura decídua, a sua prevalência pode chegar a 50%, na mista cai para 18% e na diminuição precoce pelo abandono espontâneo do hábito. Geralmente, com o passar do tempo, às vezes a pessoa acaba
abandonando o hábito, né? E isso causa uma diminuição bem considerável na quantidade de casos, tá bom? Só um minutinho, tem mais alguém querendo entrar aqui. Muito bem. Por manifestar-se na região anterior, tem impacto na função mastigatória, fonatória e estética do sorriso. Geralmente as crianças que têm esse problema, elas têm um problema muito maior do que somente dentes, né? Ou é questão psicológica também. A função mastigatória fica bem complicada, a fonatória mais ainda e estética nem se fala, né? Então, por isso que é bom a gente estar sempre de olho na situação das crianças ali, tá? O conhecimento do diagnóstico é de fundamental para a escolha da estabilidade após o tratamento da dentição, na dentição decídua. Toda vez que a gente tem uma questão voltada à mordida aberta anterior, a gente precisa ver se os hábitos foram realmente eliminados, né? A estabilidade de toda essa questão do tratamento, ela vai depender do que a gente obteve em relação a uma estabilização ou uma adequação ideal de toda a musculatura e posicionamento dentário. E, né, a musculatura, quando eu falo toda a musculatura perioral e inclusive da língua, tá bom? Então aí um exemplo do aparelhinho que a gente usa, né, que é a grade, para quem não conhece, a gente manufatura uma grade lingual que impede que a língua fique interposta nessa região. Toda vez que a criança ou que a gente vai fazer a deglutição, a gente precisa criar uma pressão negativa na parte interna da boca, posicionando a língua da maneira correta, vedando o lábio, né, e podendo engolir a saliva, por exemplo. Então, quando a criança não tem esse vedamento, né, ela tem uma tendência a ter uma mordida aberta e o lábio não consegue fechar corretamente, a criança vai com a língua ali. Então, geralmente, até o que acontece é que com a sucção digital, se cria também o hábito de interposição lingual por causa dessa questão do vedamento. Tá? E aí o tratamento geralmente está relacionado ao uso da grade, primeiro porque a questão do hábito ele fica é, bem reduzido, porque quando a criança vai colocar o dedo na boca, ela bate na grade e lembra que não pode colocar o dedo ali. Né? E a língua não tem como ficar interposta, então, consequentemente, existe uma grande melhora do posicionamento dos dentes e da conformação da parte esquelética alveolar ali. Tá bem? Mordida cruzada posterior, mordida aberta anterior. Tá? Sucção digital e de chupeta. Antes dos 3 anos, a remoção do hábito e acompanhamento da autocorreção. Geralmente, com essa idade, quando a gente tem uma questão de remoção de hábito com uma certa antecedência, a gente consegue, com o tempo, um ganho de autocorreção. A gente não precisa fazer intervenção, é só esperar que isso aconteça. Geralmente, a gente encaminha também por um fonoaudiólogo para fazer o acompanhamento e os exercícios necessários para uma boa postura da língua e dos lábios também. Interposição lingual, mais uma vez a gente conversando, né? A língua fica interposta na região principalmente anterior. Existem interposições linguais posteriores também, geralmente unilateral, ou às vezes até bilateral quando a língua faz a expansão transversal, tá? Mas a que mais ocorre é essa que está aqui, uma interposição lingual anterior. Veja bem ali a conformação, como a linha oclusal mantém todos os dentes posteriores, né, de canino para trás aqui,
em uma linha bem retilínea, enquanto a mordida aberta anterior tem todo esse aumento. Nota que os incisivos, os inferiores, eles têm pouca diferença da linha oclusal, né? É, geralmente a língua, quando ela adquire uma má postura, ela fica mais localizada para superior da cavidade bucal. Por isso que os dentes anteriores e superiores são os que mais têm esse tipo de problema aí. Fisiologia da deglutição normal, tá? É necessário um equilíbrio perfeito entre os músculos e principalmente a língua, né? Então, o Moyers aí destaca que é essencial para o crescimento do processo normal e da ordem natural em que ocorrem as fases de deglutição, como base para o tratamento de qualquer parte do sistema oclusal facial. Evolução otogênica da deglutição é dividida em deglutição infantil ou visceral, período transicional e deglutição madura. Quando a gente fala em ontogênica, a gente já refere desde o período intrauterino, tá certo? Então é uma evolução desde quando existe a formação lá do feto, tá? Existem fotos até do feto com o dedinho na boca, né? Então tudo isso aí tem relação. É, essa fase, deglutição infantil ou deixa eu colocar aqui para baixo. Esse aqui tá. Tá ali. Opa. Essa fase é vista no recém-nascido e desaparece gradualmente com a irrupção dos dentes posteriores na dentição mista. Em relação às características que definem essa fase, considera-se que a língua encontra-se posicionada entre os coxins gengivais ou superfícies incisais dos dentes, mantendo separados a maxila e a mandíbula. Transição da deglutição infantil para a madura, segundo Moyers, durante a primeira dentição e algumas vezes no início da dentição mista. Toda, todo, sempre quando existe o desenvolvimento, o aparecimento de dentes e as correções verticais geradas pela erupção dos dentes permanentes, a gente tem modificações na deglutição, tá certo? Então, isso tem, a cada fase existe uma, uma série de eventos que ocorrem para que haja uma normalização da deglutição. Então, a gente tem que estar sempre atento a cada fase que a criança se encontra para poder ter um diagnóstico e um prognóstico mais correto. A deglutição madura envolve a oclusão de todos os dentes, né, com a língua tocando na parte anterior do palato, acima e atrás dos incisivos. Há contrações mínimas dos lábios e músculos faciais leves. Então, quando a gente tem a deglutição, a tendência é que a gente não precise mexer muito na musculatura perioral, né, e que a língua e a própria oclusão e o vedamento labial anterior façam o seu trabalho para manter toda a pressão suficiente para que tu consiga fazer a deglutição. Deglutição normal, pedindo para o paciente deglutir várias vezes a saliva e um pouco de água. Vamos observar e investigar se estão presentes os 4 sinais funcionais de uma deglutição normal. Então, não participação perceptível da musculatura da mímica, vedamento labial pelo perfeito contato estabelecido entre os lábios, língua totalmente confinada no interior dos arcos dentários e em repouso no momento da deglutição, a ponta da língua mantém o contato com a região da papila palatina. Então, geralmente, quando a criança faz a deglutição, a língua, a ponta da língua fica lá na papila incisiva. E toda a parte superior da língua ela faz pressão contra o palato e aí tu consegue fazer a deglutição. Quando tu tens uma língua que escorrega para frente,
geralmente tu já tens um problema já de mordida aberta anterior. Isso é bem legal assim de se investigar e de perceber se a criança está indo pelo caminho certo na questão de deglutição, tá bem? Deglutição atípica causando a mordida aberta anterior. É basicamente originada pelo desequilíbrio da musculatura e da musculatura perioral e da língua. Deglutição atípica é um problema miofuncional, caracterizado pela alteração postural da língua durante o processo de deglutição. Tá bem? Então, aqui a gente tem a pessoa fazendo a deglutição, passa o caso aqui, e fazendo todo o forçamento da musculatura perioral, tá? A interposição e pressionando o pressionamento atípico da língua, contração de musculatura perioral, ausência de contração de masseteres durante a deglutição de alimentos sólidos, contração do mentalis, interposição do lábio inferior, visando facilitar o vedamento anterior. Desequilíbrio do controle nervoso, crianças com problemas neurológicos que não têm controle de musculatura, coordenação motora. Aqui a gente tem alguns problemas inerentes, né, que são as tossilas inflamadas, macroglossia e freio anormal da língua. Deglutição atípica, causas, né, freio anormal, perdas dentárias precoces e diastemas. Sucção de dedo, sucção de chupeta, respiração bucal. Deglutição atípica de lábio. Então, quando ele faz o vedamento, ao invés de fazer a interposição da língua, ele faz a interposição labial. Tá aqui, então, faz o vedamento dessa maneira. E o que que acontece com esses incisivos aí? Ó? São protruídos, inclinados para vestibular. Deglutição atípica da língua. Tá lá a língua, quando o abençoado engole essa língua. As características de deglutição atípica mais descritas na literatura são interposição lingual, contração periorbicular, não contração do masseter, contração de mentalis, interposição do lábio inferior, movimento de cabeça e ruído. Ao deglutir, precisamos de vedamento anterior e esse vedamento é realizado pelo contato suave dos lábios. Se o distanciamento no sentido anteroposterior entre a maxila e a mandíbula é grande, não há como os lábios se tocarem, então o vedamento passa a ocorrer com o lábio inferior, através dos incisivos superiores. Esta interposição do lábio inferior faz com que o mentalis se contraia além do normal, que é o que eu já tinha descrito anteriormente, né? Diagnóstico de deglutição atípica. Vamos lá. Observar o posicionamento atípico da língua, tamanho e tonicidade. Ausência de contração dos masseteres. Participação da musculatura perioral com posicionamento do lábio e movimentos com a cabeça. Cuspir ou acumular saliva ao falar. Dificuldades na ingestão de alimentos sólidos. Acho que bloqueou de novo aqui a travada. Vamos ver. Eu só estou dando uma continuadinha rápida aqui nos slides. Na hora que eu acabar aqui a primeira parte, aí a gente abre um tempinho para alguma dúvida aí que vocês queiram ter, tá? E aí a gente vai e volta a conversar de algum assunto caso vocês queiram, tá bem? Então, geralmente o tratamento ele precisa da grade, tá? Grade lingual tá aí. O aparelho, nesse caso aí, a gente tem uma imagem de um aparelho removível, né? Ele é interessante, porém, às vezes nessa idade é um pouco complicado de a gente conseguir a colaboração do paciente. Então, geralmente os aparelhos fixos são mais interessantes para esse caso aí, tá bem?
como esse aqui, ó. Esse aqui é uma grade fixa com uma soldinha lá com toda a parte de arame e as bandas. É muito mais legal, porém, claro, a gente tem mais facilidade de acúmulo, né, de material aqui nessa região, mais dificuldade de escovação e tudo mais. Mas aqui tem a questão dos passos para a grade palatina, né. Isso é uma questão que a gente vai abordar em outro momento aí para confecção, tá? Mas aqui tem um relatório certinho que vocês podem acompanhar depois. Sucção de lábio, mordida aberta horizontal. Sobre a mordida acentuada, é... desculpa, só deixa eu ver uma. Isso, tá certo. Então vamos lá. Sucção de lábio, mordida aberta horizontal. Características clínicas sobre a mordida acentuada, vestíbulo versão dos incisivos superiores, língua versão dos incisivos inferiores. Então aí, geralmente quando a gente tem uma questão de labial envolvida na interposição, a gente tem os PLAs, né, que são as placas labioativas, que vão fazer então a diminuição da compressão do lábio contra os incisivos. Então, assim, quando tu tens aqui, principalmente esse modelinho aqui, a gente percebe que existe um apinhamento nos dentes. Quando a gente tem uma parábola ou um semicírculo, que é o caso da nossa linha de oclusão aqui nos incisivos, a gente tem uma contração e o apinhamento, quando os dentes como não tem para onde ir, eles começam a encavalar, né? Então essa placa labiativa aqui, ela resolve bastante essa questão, promovendo um afastamento da placa dos dentes. Às vezes a própria língua pode empurrar esses dentes aqui para frente, porque daí tu deixa de ter neutralidade da compressão. Vocês sabem que quando tu tem apinhamento, às vezes tu tens uma força maior do lábio para trás do que da língua para frente. Então os dentes vão fazer movimentação até atingir uma zona neutra de força, onde a força do lábio é neutralizada pela força da língua. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer e ali para a movimentação. Quando tu põe uma placa lábio ativa, tu neutraliza a compressão e a língua às vezes empurra esse dente para frente, inclusive criando diastemas aqui. Às vezes é necessário, claro, o aparelho ortodôntico fixo para tu fazer o alinhamento, mas pelo menos tu consegue desinclinar bastante e neutralizar a pressão da língua, do lábio, desculpa. Então tá ali, placa lábio ativa, ou lip bumper. Ele tem também uma série de confecções, né? Esse aqui tu vai perceber que ele é removível. Aqui tem um tubinho, tu desencaixa, encaixa toda essa parte do aparelho labial aqui, né? Ele é preso na banda de maneira de a encaixar e desencaixar. Ele é removível. A banda não, né? Mas o aparelho sim. Onicofagia, hábitos de roer as unhas causando infecções de mucosa, microfraturas, desgastes no esmalte dentário, disfunção de ATM e desvio dentário. Então, geralmente iniciando entre os 4 e 5 anos de idade, né? Início da fase escolar, fase de frustrações, ansiedades. Então, tá aí mais uma questão de encaminhamento para psicologia, encaminhamento para atendimento psicológico e acompanhamento, tá? Não é só ortodontia. A gente precisa entender que, principalmente, quase toda a odontologia, mas a ortodontia ela é sempre multidisciplinar, né? A gente precisa ter uma série de acompanhamentos de outras disciplinas para que a gente consiga resolver o problema e de forma mais definitiva. Hábitos posturais, né? Quando a gente tem uma mordida cruzada posterior, né? A gente tem um hábito de postura. Esse tipo de colocação aqui ó, da mão para dormir, ela é
muito peculiar para quem respira muito pelo nariz. Ele precisa ter um espaço entre o travesseiro e o nariz, e a mão auxilia isso. A criança dorme de boca aberta, tem uma compressão maior aqui, no caso, no lado esquerdo. Obviamente vai ter a gente já percebe que existe uma tendência de apinhamento lá, parece ter um diasteminha ali, ó, mas a gente precisa cuidar com isso porque acaba cruzando unilateralmente, tá? Principalmente por causa desse tipo de interposição aqui da mão, entre a mão e o travesseiro, e o rosto, aqui o travesseiro e o rosto. Então, a mordida cruzada posterior, alterações intermaxilares e assimetrias faciais. Quando existe a mão aqui, a gente tem a questão de assimetria. O tratamento é um pouco mais complicado quando existe assimetria, né? Porque tu acaba corrigindo o lado que está mais fechadinho e tu sobrecorrige o lado contrário. E aí depois isso, para tu colocar isso tudo no sistema, é mais complicadinho. Existe como fazer isso, né? Se tu fizer mecânicas ortodônticas interessantes, mas é mais difícil. Hábitos de postura, hábito de respiração bucal e fatores etiológicos da respiração bucal. Amidalite, adenoide, rinite alérgica, desvio de septo, hipertrofia dos cornetos. Aqui a gente percebe então a via aérea superior. Aqui a gente tem as tonsilas, né? As tonsilas palatinas, são as amígdalas, bastante fechamento, tá vendo? A gente tem aqui na radiografia lateral, a gente tem aqui as vias aéreas. Olha como existe uma restrição de via aérea, tá? Geralmente essa restrição ela é causada pela hiperplasia da tonsila faringeia, que no caso é a adenoide, né? Então tá aí a apneia obstrutiva do sono, afeta uma importante parcela da população e caracteriza-se pela obstrução total ou parcial recorrente da via aérea superior durante o sono e que afeta negativamente a qualidade de vida dos pacientes no curto prazo e longo prazo. A área de atuação da ortodontia está em íntima relação com as vias aéreas superiores, o que coloca uma posição estratégica para diagnosticar falhas na passagem de ar, intervir quando necessário. É permitido que o ortodontista, como profissional de saúde, saiba reconhecer problemas respiratórios, é imperativo, desculpa, e manejá-los de maneira apropriada quando indicado. A gente vai depois falar de respiração bucal e aí a gente entra um pouquinho mais nessa questão de assunto de nasofaringe, orofaringe, como é que acontece toda a questão de sistema aqui de ventilação, tá? É, e a gente retorna depois para conversar melhor sobre isso. Lá travou de novo. Já foi para frente e ali não foi. Só um pouquinho, pessoal. Aqui foi. Deixa eu ver se é isso. Daí. Respirador bucal, então. Postura cansada, olheiras, hipofunção muscular, oral, dorme facilmente, déficit de atenção, dificuldade na escola, mastigação ineficiente, aprofundamento do palato, mordida cruzada posterior, desvio de septo, halitose, amidalites recorrentes, dificuldade de fala e deglutição, otite, sono agitado, ronco noturno. Pessoal, é um problema bem complicado, tá? E a gente tem muita possibilidade de conseguir uma intervenção e melhorar bastante a situação clínica desse paciente, tá? Então, quando ele bem diagnosticado, por isso que é importante, a gente conversou um pouquinho lá antes da reunião do ginásio lá, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão, tá? É uma coisa bem peculiar hoje em dia, a gente sabendo abordar esse paciente, fazendo um bom diagnóstico, fazendo encaminhamentos necessários, a gente melhora bastante a qualidade de vida de um paciente respirador bucal, tá bom?
A atresia, então, respiração bucal, né, ocorre a atresia e aprofundamento do palato, aumento do overjet. Pouca função na cavidade nasal, não se desenvolve corretamente, claro, se tu tens um desuso da área de respiração, tu tens uma atresia, né, e um fechamento de vias. A língua não fica posicionada no palato e o contraponto e contrapondo a pressão dos lábios. Tratamento, obstrução nasal, otorrino, reposicionamento da língua, fonoaudiólogo, correção da posição dos dentes e arcadas, dentista e ou fisioterapeuta. Então, uma questão multidisciplinar, tá bom? A gente precisa entender um pouco, mesmo quem não vai fazer ortodontia, a gente precisa entender um pouco para poder fazer os devidos encaminhamentos, tá bom? A gente tem esse dever e esse carinho aí com os nossos pacientes, né, para poder prever e indicar o tratamento mais correto. Travou de novo. Então, para tratamento de mordida cruzada, os disjuntores, aqui a gente tem três tipos de disjuntores, né? A gente tem o IRAX, a gente tem o RAS e a gente tem o McNamara. Cada um com as suas indicações, né? Cada um com as suas peculiaridades. Alguns trabalham de uma maneira mais efetiva, outros um pouco menos. A gente precisa depois saber escolher quais deles utilizar. Isso aqui são aparelhos interessantes para a gente usar na nossa vida clínica. Se a gente souber dominar, a gente consegue resolver muito da questão interceptativa do paciente aí, né? A gente intercepta o problema, dá uma boa melhorada, consegue segurar um pouco a questão de ortodontia corretiva, tá? E a gente vai melhorando o dia a dia do paciente aí. Então aí o disjuntor do tipo RAS, tá? Ele é um dento muco suportado. Aqui está toda a parte de confecção. Toda a compressão exercida sobre os dentes. Geralmente a gente precisa do apoio mucoso, porque aqui a gente tem dentes descidos, eles são um pouco mais curtos, ou a fase da dentição já tem uma a risólis ali já está bem adiantada, então tu não tens muita pressão para aguentar um aparelho, tu usa a parte de acrílico para ajudar a empurrar o palato ali. Travou de novo. Aqui, só para a gente voltar, quando a gente tem dentes permanentes, ó, eu gosto mais de usar o Irax, ele tem uma facilidade de higienização, tá? Ele tem os dentes permanentes, tu tens mais raízes aqui para aguentar toda a pressão de disjunção, tá? Quando tu tens uso McNamara, tu tens um batente oclusal, ele é cimentado fixo aos dentes e quando tu quer ter um pouquinho de pressão oclusal para tentar dar uma fechada na mordida, dar fazer uma intrusão posterior, tu usa esse tipo de aparelho aqui, cada um com as suas indicações. Então, conclusão, o conhecimento do padrão de normalidade é de fundamental importância para o correto diagnóstico. O tratamento é preferencialmente multifuncional, a gente tem uma questão multidisciplinar envolvida, né? A gente tem que entender isso e fazer as indicações corretas. Quanto mais precoce a remoção do hábito, menores serão as alterações de desenvolvimento da face. A respiração bucal, a mastigação unilateral, juntamente com os demais hábitos bucais deletérios, são agravantes ou determinantes de más oclusões. O conhecimento desses fatores é de grande importância para o tratamento precoce das más oclusões, o que deve ser de domínio do clínico geral, do odontopediatra e do ortodontista. Então, assim, pessoal, mesmo que, mais uma vez salientando, né, mesmo que não faça ortodontia, a gente precisa ter um domínio da questão do diagnóstico para poder fazer um encaminhamento correto, né? Às vezes eu vou aproveitar aqui para salientar uma questão importante, aproveitar essa aula, é que a gente
às vezes o paciente chega para a gente e pergunta qual é a hora certa de colocar o aparelho. É claro que a gente precisa fazer a intervenção na hora correta. A gente tem pacientes que requerem o aparelho com mais antecedência, outros com menos, né? Existem problemas geralmente transversais que, quando corrigidos precocemente, a gente normaliza toda a questão de crescimento perioral, de musculatura perioral e crescimento esquelético, né? E então, dependendo do tipo de hábito, opa, deu um tilt aqui. Dependendo do tipo de hábito, dependendo do tipo de dentição, a gente precisa fazer a intervenção com mais antecedência. Ainda existem clínicos, né, que quando o paciente bate no consultório, ele vai dizer assim, ó, vamos esperar trocar os dentes para depois ver o que que a gente faz. Às vezes essa espera, ela prejudica mais ainda a questão de hábito, né? Ela faz com que o dente fique mais complicado e o tratamento seja mais complexo. Quando a gente tem ainda a dentição mista, eu julgo que a dentição mista seria a mais interessante para a gente fazer intervenções, principalmente porque a gente tem na troca de dos incisivos, desculpa, dos dentes descidos pelos dentes permanentes, a gente tem uma série de mecanismos de compensação de tamanho, né? E esses mecanismos, né, seja ele espaço primata, espaço livre de Nesse, outras questões, eles são de suma importância para que a gente tenha espaços para os dentes, né? E quando a gente tem um problema de hábito inerente, a gente precisa de um tratamento muito mais precoce. Então é dever do clínico entender isso, tá? Mesmo que ele não saiba exatamente o que fazer, mas ele que saiba que existe um problema e ele saiba encaminhar isso para o devido profissional, seja ele otorrino, seja ele ortodontista, tá? Fisioterapeuta, psicólogo, né? E fonoaudiólogo, tá? Então a gente precisa entender essas questões todas para poder ter um atendimento muito melhor para o nosso paciente, tá bem? Pessoal, vou deixar agora uns minutinhos. A gente tem bastante tempo ainda de para a gente começar a falar da respiração bucal. Deixa eu ver uma questão aqui. Aqui tem uma continuidade. Eu acho que a professora já deve ter disponibilizado para vocês essa aula. É, a gente a gente tem um tempinho para fazer as perguntas necessárias sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já me avisem aí, tá? Já vão perguntando. Ah, moldagem, vou dar só uma. Tá. Tá aberto, pessoal. Quem tiver pergunta, pode ir ou no chat ou fazer a pergunta pelo microfone, tá bom? Vou dar 2 minutinhos aí, tá?